Olá, aquele abraço. Estamos começando mais um programa da série TVI Documento, um programa especial, uma verdadeira videografia das personalidades regionais. No programa de hoje, você vai conhecer melhor um artista plástico grapiúna, conhecido em todo o Brasil e até em outros países, Osmundinho, o Osmundo Teixeira Júnior. Meu nome é Osmundo Oliveira Teixeira Júnior, nasci em Itabuna em 1954, no Hospital Manuel Novaes, Calixto Midler, né, da Santa Casa de Misericórdia. Na época nem sei se existia o Novaes, não lembro. E o médico foi o Dr. José Pinto, que infelizmente faleceu. Minha família é toda daqui, quer dizer, minha mãe tem origem sergipana e nasceu em Ilhéus. E meu pai é daqui de Itabuna, nasceu aqui. A minha avó, parte de pai, também foi daqui. Aliás, eu tenho mais família itabunense do que ilhéense, né? Porque todo mundo era daqui, aquela confusão, e minha mãe veio morar aqui com ele. Enfim. Por parte de pai, tem um coronel da família que é Querubim Oliveira, que fez um bocado de doação para a cidade, até o hospital onde eu nasci, o terreno foi a doação dele e tudo. Monte de primo, monte de tio. E estudei no colégio de Tia Rita, o Gato de Botas, né? Tia Ritinha. Depois estudei no estadual também. Aí fiz vestibular. Com Eolo, camei no... Como era o nome do curso pré-vestibular dele? Esqueci. Cuca, no Cuca pré-vestibular. Aí fiz artes plásticas na Universidade Federal da Bahia. Morei 15 anos em Salvador. Conheci na época, no final dos anos 70, Roberto Santos, que era governador do estado, e a esposa dele gostava de artesanato. Aí fez uma exposição no Convento do Carmo fabulosa, foi Santeiros do Nordeste, e veio um grupo de Portugal para ver a exposição. Aí mandaram me chamar para saber se eu copiava Machado de Castro. E aí eu não sabia quem era Machado de Castro, ele ficou chocadíssimo e me deu a bolsa para Portugal. Ele era presidente da Fundação Gulbenkian e a gente não sabia. Aí eu fui para Portugal, a minha bolsa foi de 2 anos e meio, depois eu fiquei mais uns 2 anos, depois voltei para cá. Lá eu fiz artes do fogo, fiz azulejaria, fiz minha especialização em iconografia católica e fiz um curso na Fundação Ricardo Espírito Santo de arquitetura de interior, que infelizmente não tem valor no Brasil, eu não posso usar meu trabalho de decorador profissionalmente por causa que o diploma não vale. Mas voltei para o Brasil, para Itabuna, por vários motivos. Primeiro, que nós tínhamos um barro maravilhoso, o melhor barro do Brasil está próximo daqui, e eu tinha esse barro de graça. A mão de obra daqui é muito boa, afinal de contas nós temos um celeiro de artistas, né? O povo de Itabuna não nasce, estreia. Não só Itabuna como Ilhéus. Eu não separo muito Itabuna de Ilhéus, porque eu acho tudo a mesma coisa. Essa coisa, porque eu sou... Não tem nada disso. A região do Cacau é uma só e eu sou da região do Cacau. E a região é muito rica em talentos. Talentos que não são aproveitados por ignorância dos pais, por falta de incentivo municipal e político, e também porque as pessoas querem o imediatismo do dinheiro logo, não estão esperando crescer profissionalmente nada, o que é um grande crime. Aliás, isso é uma coisa do Brasil atual, ganhar dinheiro e de imediato, sem saber se gosta, se não gosta do que está fazendo, isso é normal. Mas eu vim para cá, não me arrependo de estar aqui, apesar de achar que a cidade está cada dia menor, mais abandonada, o povo mais ignorante. Eu não vejo mais a cultura grapiúna, não existe mais. Não existem novos escritores, novos pintores, nada. Está tudo estagnado. As pessoas não querem mostrar para o mundo o que nós temos de bom, só o que temos de ruim. A própria TV Santa Cruz não mostra Itabuna como merece. Itabuna sabe disso, eu não estou mentindo. Então, estou aqui, tentando ver se essa cidade, rola alguma coisa nessa cidade. Eu ainda estou em esperança que Itabuna dê certo, mas eu já estou com 59 anos, já vou para 60. Não sei se eu vou alcançar Itabuna como eu gostaria que fosse, porque os adolescentes só se interessam por futebol. Cultura não existe na cidade mais, né? O pessoal vive... Nem sei como é viver em Itabuna. Eu não quero mais frequentar a cidade. Tenho grandes amigos na cidade, e a cidade tem pessoas e famílias maravilhosas,
entendeu? Itabuna e Ilhéus tem pessoas que deviam ser tombadas, já nascia tombada, porque é uma pena estarem aqui ainda e esquecidas, porque as pessoas não valorizam as pessoas da terra. Não existe a valorização do ser humano pelo ser humano, existe a valorização pelo que as pessoas podem ter de interesse para um, para dois, para três, e é uma coisa terrível isso no Itabuna. Falar do patrimônio também é uma coisa catastrófica. Cai uma casa por dia, ninguém diz nada. E não querem vender o material de demolição, estão queimando em padarias, pisos de jacarandá, portas de jacarandá. Outro dia demoliram o primeiro banco do Brasil, particular do mundo, do Brasil, estava aqui em Itabuna, que foi o Banco de Martinho Conceição. Botaram a casa abaixo, eu quis comprar o material, porque as peças do telhado tinham 22 metros de comprimento, sem emenda. Ele cortou no machado e vendeu para queimar numa padaria, não quis me vender. Sem falar do piso de jacarandá. A escada eu arranquei antes, graças a Deus. Hermes, da Girave, me ofereceu a escada, que o prédio era dele, antes do cara acabar com tudo aquilo, né? Então, o que vai ser do futuro de Itabuna? Nada. O Góes Calmon já está virando uma cidade de edifícios de quarto e sala, né? Porque o daqui da frente que faliu da Rona, vocês conhecem o apartamento, né? É uma coisinha desse tamanho. Enfim, eu não sei o que dizer mais de Itabuna. Profissionalmente, dentro da minha área, eu não tenho nada para dizer de Itabuna, porque não tem mais exposições. A última foi do jornal Agora, nunca mais teve nenhuma. Os artistas estão onipresentes. Mas por que eles estão assim? Como trabalhar nessa terra se ninguém absorve nosso trabalho? Como é que a gente vai fazer para sobreviver aqui se ninguém quer comprar nada? Tira um xerox de gravura, põe na parede, nem fotografia querem comprar. Então é muito complicado, é uma cidade que eu não sei o que vai acontecer com ela. Eu tenho muita pena da cidade, pena das pessoas que lutaram para transformar isso numa capital que nunca vai ser, infelizmente. Mas, o que é que se vai fazer? Não sei. Eu não nasci em berço de ouro. Eu comecei a trabalhar com 16 anos na CEPLAC e não me arrependo. Eu fazia desenho de bico de pena, que eu comecei desenhando com bico de pena. O barro veio depois. E foi uma experiência fantástica o período da CEPLAC. A CEPLAC era... Eu trabalhei no setor de botânica da CEPLAC. Era o maior laboratório do Brasil, de botânica do Brasil. Foi construído por holandeses, tinham vários holandeses lá. E todo o material era importado, isso era uma maravilha. Então, como eu disse, eu não nasci em berço de ouro, eu sempre trabalhei, mas eu sempre me relacionei muito bem aqui em Itabuna. Graças a Deus eu tive uma educação esmerada, até demais, porque a gente não sabe nem como usar a educação hoje em dia que a gente aprendeu, porque a gente conviveu com gente que não existe mais, mas que deixaram lições de vida assim inesquecíveis. Então, eu conheci Salvador em 74, quando eu fiz vestibular e passei. Convivi com gente maravilhosa em Salvador. Foi a época de que Caetano estava lançando aquela coisa qual era o nome? Da Tropicália, entendeu? A gente era amigo de ator, de artista. Trabalhei com Caribé, trabalhei anos com Duque Noff, conhecia Jorge Amado, todos os artistas da época. A escola era muito bem frequentada, os meus professores foram maravilhosos. A diretora da época era Mercedes Khrushchevsky, que é filha de Ilhéus, uma escultora deslumbrante que está viva até hoje. Tinha quem mais, meu Deus do céu. Tudo funcionava para cima, tudo era para cima. Tinha ditadura, é verdade, mas a ditadura não impedia a criatividade, nem tampouco tolhia, vamos dizer assim, o empresariado de fazer algo para levantar Salvador. Naquela época, Salvador foi a segunda do país em turismo, hoje em dia está em último lugar. E os anos 70 foi maravilhoso, em todos os sentidos falando. O período em Portugal foi fabuloso, conheci a Europa quase toda, norte da África, Ásia e tudo, voltei. Anos 80. Gente, os anos 80 foi o auge. Carnaval era um deslumbramento, o povo estava felicíssimo, o Cacau estava dando dinheiro, tudo funcionava, escola, os hospitais, tudo, era uma coisa fantástica.
Os anos da ofendas foi mais ou menos, porque teve aquela confusão da crise do cacau, que eu não quero entrar em detalhes naquilo. Mas de 2000 para cá, a coisa caiu muito, porque a atenção pela educação foi totalmente esquecida no Brasil. Nós temos uma classe médica deslumbrante. Os médicos de Itabuna estão entre os melhores médicos do país. Isso eu digo de boca cheia, porque meu pai ficou 7 anos numa cama e sei como foi tratado. Eu não posso falar nada da medicina local, pelo contrário, só tenho elogios a dizer. E os filhos dos médicos estão vindo aí com novidades maravilhosas para Itabuna, tudo premiado, tudo assim, o que está chegando é muito bom. Mas eu não sei se a comunidade vai absorver esse material humano que está chegando. Eles estão vindo dos grandes centros, não só do Brasil, como dos Estados Unidos. Eu não sei como eles vão chegar aqui em Itabuna, porque Itabuna é uma cidade que ela não valoriza a cultura. Valoriza Hilux, mas não valoriza a cultura. Então, é complicado, muito complicado, muito complicado. E eu tenho muita pena, porque se a cidade absorvesse esse material urbano, nós poderíamos um dia ter um sonho de ainda ser uma grande cidade, né? Mas do jeito que está, não sei. Dos meus amigos antigos, Beto Balduino, meu primeiro colega, ainda está aqui. Beto Balduino está aí, ótimo como sempre. Quem é mais? Tem vários. Mas nesse período da minha vida, eu perdi muita gente assim, especial. Não só parente, como grandes amigos, né? E eu acho que eles foram na hora certa, porque se eles estivessem vivos hoje, eu não sei se eles gostariam de encontrar a situação que se apresenta para a gente agora. Mas tem poucos amigos ainda aqui em Itabuna daquela época. Acho que só tem Beto dos colegas. Tem, assim, famílias daquela época que ainda estão aqui. Eclipsadas, claro, né? Porque ainda tem tia Zélia Lessa, que ainda está viva, né? Que tem que fazer a reportagem com ela. Não pode deixar. Tia Rita está viva. Quem é mais está vivo? É muito pouca gente. Tem muito pouca gente. Eu era muito amigo de Ney Galvão, porque tem uma pessoa ligada à família de Ney Galvão, que é a mãe de... Não é a mãe, eu acho que ela era avó de... salvo erro, de Gabriel Nunes. Ela e Gabriel, eu não sei como é esse parentesco bem agora, mas eu sei que tem uma coisa ligada com Gabriel Nunes. E ela dizia que era parente de meu pai. A partir daí é que eu conheci Ney Galvão. Mas Ney não era parente de Gabriel, ela era cunhado, né? Porque ele era irmão de Marlene Galvão, que foi casado com Gabriel. E Ney era muito amigo, a gente era lá em Salvador, a gente saía muito junto e tudo. Quando eu fui para Portugal, ele foi para Globo. E ele fez amizade com o Clodovil na Globo. Numa festa em Barretos. Eles foram para a casa de uma amiga de Ney e tinha em cima do piano uma peça minha. Aí Clodovil enlouqueceu, eu queria carregar a santa. Aí ela disse, não, é de um artista de Itabuna. Aí Ney, não, é meu amigo Osmundo, eu te dou o telefone, pronto. Aí ele ligou para mim e me encomendou a santa. Eu estava em Portugal. Aí eu disse que quando eu chegasse eu fazia. Quando eu cheguei, telefonei para ele, fiz a santa e daí ficamos amigos. E foi uma grande pena perder Clô, mas ele morreu na hora certa. Acho que ele não ia ficar bem agora. Não. E foi uma pessoa ótima, me comprou muito, me badalou muito, me projetou muito. Tem Carlinhos Brau também, que é meu amigão, meu cliente de muito tempo. Quem é mais? E tem tanta gente interessante, passou aqui por Itabuna. O pessoal do Banco Itaú, todo passou por aqui. Do Kércia também. Dona Aide também mandou cartão essa semana. Quem é mais? Eu procurei desde o início, já que eu trabalhava com papel e ninguém pagava. Já que eu trabalhava com barro, era artesanato, o que é que eu fiz? Então eu trabalhei com um visual tradicional,
com uma forma totalmente diferenciada. Então eu fiz um barroco em barro que ninguém nunca fez. O barroco que eu faço foi feito em mármore, em bronze, em prata, mas nunca em barro. Então o que é que acontece? Eu não fiz exposições para todo mundo. Eu comecei colocando santos em coleções pontuais do país, entendeu? Pagos, claro, não era oferecido. Eu só ofereci para museu, mas para coleção eu sempre vendi. E aí, quem chegava nas casas e viu as peças, misturado com peças antigas e peças de prata, mas se está aqui, presta, vamos comprar. Aí começou assim, entendeu? Depois é que foram descobrir que eu não copiava e que eu tinha um talento dentro disso. Então a coisa foi ao contrário do que todo mundo faz. O pessoal faz exposição para todo mundo. Eu não fiz para todo mundo. Eu fiz para uma elite que pagava na época, para depois vender para todo mundo. Foi diferente. Eu fiz o inverso da coisa, entendeu? E funcionou. Agora, deu trabalho botar o barro na casa dessas pessoas. Né? Bastante trabalho, mas botei. Eu acho que foi o maior trabalho meu, assim, mais cansativo, foi tentar convencer que a coisa funcionava do jeito que eu queria. E funcionou. Eu comecei desenhando, bico de pena, fiz gravura, nunca fui muito bom de pintura, tinta a óleo, porque eu nunca tive, assim, minha mão não fica fixa numa coisa que balança para pintar lá, eu gosto de um suporte duro para encostar. Vocês podem até comparar com o trabalho do barro, mas o trabalho eu pego e eu consigo uma coisa assim, entendeu? Mas, quando eu comecei com barro, eu fiz várias coisas. Fiz baixo relevo, fiz cópias, fiz um monte de coisa. Mas eu me fixei no modelo barroco por um motivo muito simples. Eu tinha mais acesso a Minas do que Bahia. E eu comecei a comparar os santos das igrejas mineiras aos santos da minha cidade, que era aqueles santos de gesso, do início do século XX, aquela coisa dura e muito tristes. E eu sempre gostei de religião alegre. Não que eu sou adepto das carismáticas, que eu sou tradicionalista, mas eu gosto dos santos sorridentes. Então, eu comecei a me interessar pela iconografia da roupa dos santos, para saber a diferença de um santo para o outro santo. E a ler a vida deles, para saber o que eles fizeram, por que foram canonizados. Descobrir porque existem santos que não são santos católicos, que foram adaptados de ídolos de outras religiões, como a religião romana antiga. E também saber detalhe de vestuário, como viveram, detalhe de sapato, instrumento musical, penteado, toucado, roupa, as roupas das várias classes religiosas que existem, vamos dizer assim, dos vários conventos que existiam. Então, foi uma pesquisa no início muito grande para saber qual era o universo que eu estava entrando. Depois disso, já na minha cabeça, eu resolvi investigar o barroco na sua forma mais pura. Onde seria a fonte? Portugal. Porque foi Portugal que nos legou o barroco, mas nos legou um barroco intuitivo. Portugal não criou escolas de escultura, nem escolas de pintura, nem escolas de ourivesaria para que a colônia produzisse para a religião. As obras brasileiras foram feitas por mestres que aprenderam com mestres, mas que não fizeram escola. E 90% são intuitivos, como o Aleijadinho, por exemplo, ou como José Joaquim da Rocha, o maior pintor da Bahia, e por aí vai. Então, o que é que eu queria saber? Eu queria saber, de cara, eu não queria fazer um barroco que eu não tinha feito, para começar. Eu queria soltar mais o planejamento, torcer o corpo de uma forma que fosse exageradamente diferente do que os grandes artistas do barroco fizeram, e eu queria dar uma expressão especial. Para isso, eu fui para Lisboa fazer o curso de Cerâmica e Artes do Fogo e pesquisar Machado de Castro, porque, como eu disse antes, o pessoal achava que eu copiava Machado de Castro. Machado de Castro foi um português que aprendeu com os italianos que vieram fazer o convento de Mafra
patrocinado por Dom João V, lá em Portugal, na cidade de Mafra, e eles trouxeram um ateliê estruturado barroco que Portugal não tinha. Eles vinham da escola de Bernini de Roma e trouxeram toda uma bagagem para Lisboa e uma cultura italiana dentro do barroco que Lisboa não tinha. Então, o principal foco do barroco, o que é? A construção da figura dentro de uma elipse. A forma elipse é a forma típica do barroco. Então, todas as minhas construções são dentro dessa elipse. E eu nunca saio muito dessa forma imaginária em volta das imagens. Em cima disso é que eu construo tudo, entendeu? Então, eu estava aqui vendo a Santa para poder filmar, eu estava acrescentando detalhes em volta, porque ela estava muito longilínea. E quanto mais você abrir por aqui, mais barroco ela fica. Isso é a primeira forma de você reconhecer o barroco numa peça. A segunda outra forma é o contorcionismo do corpo e depois o planejamento. O planejamento, eu sempre faço uma coisa em cima da vestuária que nós imaginamos que Nossa Senhora tinha quando ela viveu naquela época lá, né? Porque eu não coloco nas minhas imagens, roupa do século XVIII, a não ser que o santo tenha morrido no século XVIII. Fora disso eu não invento. Então, a imagem que eu mais faço é Nossa Senhora da Conceição. Por quê? Porque é a única santa que está dentro da Bíblia. No Apocalipse de João, ele fala que no fim dos tempos vai descer do céu uma virgem coroada com 12 estrelas, em cima do crescente lunar, que é a lua, e o pé sobre uma serpente. Isso é o imaginário de João, que foi adaptado, até Nossa Senhora de Fátima aparecer e se mostrar de uma forma diferente, sem a lua e sem a cobra, e sem os anjos. Mas aí já é uma coisa já do início do 19. Antes do século XV até o final do 18, a iconografia oficial era essa do Apocalipse. Isso eu estou falando em Maria. No caso dos outros santos, não. Aí é outro tipo de coisa. Mas eu queria falar também de um outro assunto importante. As pessoas têm o hábito de achar que eu copio o que eu faço em série. Coincidentemente, hoje eu tenho essa peça que eu não terminei. Isso é uma base de um Santo Antônio, que eu fiz agora um grandão, posso até mostrar para vocês o outro que eu fiz. Eu destruí esse santo porque ele estava grande e estava desproporcional. O pé estava muito pequeno com relação ao tamanho da perna. Mas eu conservei aqui, por causa do movimento que eu gostei, mas também foi uma coincidência vocês chegarem, que eu quero mostrar para vocês como eu construo as imagens. Então, eu uso uma técnica de arquitetura. Eu crio paredes, como vocês podem ver aqui, onde eu faço uma cruz e vou modelando em volta da base e construindo o santo de baixo para cima e fazendo a medida, que eu uso o padrão de Miguel Ângelo, que é 7 vezes o tamanho da cabeça, o tamanho do pé, para dar a proporção do corpo. Como vocês podem ver nessa peça quebrada, as paredes que sustentam toda a estrutura. Isso que eu já arranquei, já quebrei, porque isso vai ser destruído. É só para vocês terem ideia de como eu faço. Então, para se usar isso, não pode se usar forma, porque seriam então duas metades. Então vocês podem ver que por dentro é tudo grosseiro e o polimento é todo por fora, porque aqui por fora já está praticamente pronto. Aqui faltou cortar, que eu não cortei, porque eu vou destruir isso. Isso é só para vocês terem uma ideia da minha técnica. Eu desenvolvi isso porque quanto mais leve o barro, mais caro ele se torna e menos quebra no forno. Porque se for maciço, os gases, porque o barro tem material orgânico, vegetal no caso, e químico, que são os ferros, as linhas todas de ferros, manganês, sílica, essa coisa toda. Então, o que faz os gases é o material vegetal, quando eles queimam e aí explodem. E eu preciso de áreas que é para poder os gases subirem. Tanto é que sempre eu furo a cabeça de cima do santo, que eu uso para pôr a coroa, para ser um buraco. Como as mãos também são ocas, para poder os gases saírem, entendeu? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como é. E depois de modelado, como está aqui, ele é polido. Essa santa não está pronta, mas a parte de baixo já está polida. Falta terminar a parte de cima, o rosto e tudo. Eu vou usar óculos, agora estou usando óculos para perto, viu? A velhice é terrível. A velhice, meu filho, é terrível. Então eu uso essas ferramentas, que a gente chama de step,
Eles são feitos com madeiras que não podem apodrecer, porque elas ficam muito dentro d'água. E a madeira especial para isso é bucho. Bucho é uma planta de origem europeia que é considerada o marfim do reino vegetal. Bucho é aquela planta da folha miudinha, redondinha, que usa um podado em forma de bola, que o Brasil usa muito, é aquilo que é o bucho. Que lá na Europa eles fazem canteiros com desenhos, e Versalhes está cheio disso. Então, essa é a raiz. Eu tenho aqui várias, mas esse é o bucho. Ele parece uma sucupira, que é todo cheio de veia, tá vendo? Isso é uma peça bem antiga. Eu tenho de outras madeiras. Essa aqui é brasileira, mas o bicho já comeu. Então, aqui, ó, o bicho já comeu, não adianta. Então, é assim. Isso aqui, eu vou lhe explicar isso aqui. Isso aqui é um treco de pôr no cabelo. Eu peguei Itacaré e é feito de palmeira. E eu descobri que isso não apodrece. Então eu quero ver se arranjo peças mais grossas dessas para fazer cabo de ferramenta também. Porque agora eu estou fabricando, porque está difícil de achar que o Brasil não fabrica mais ferramenta para cerâmica. Esse Brasil cada dia diminui uma coisa. Então ou você compra importada, ou então você mesmo faz. Aí eu estou optando por fazer, porque fica até mais econômico para mim, sabe? Mas eu tenho o grande problema da madeira, porque nós não temos mais madeira resistente à água. Então, se você fizer de qualquer maneira, a própria água faz com que a madeira se destrua, entendeu? Eu uso uma modelagem grosseira e depois eu corto com essas peças, dando todas as pregas do vestuário, que depois são polidas para dar a forma do tecido dobrado. Eu uso a roupa tradicional de Maria, que é o camisolão de manga comprida, o véu, para algumas representações dela, porque tem representações dela que não há necessidade do véu, como Nossa Senhora da Assunção, por exemplo, que ela está com o cabelo esvoaçando, e o manto, que é o que dá todo o movimento, que dá a beleza da imagem. Então, eu trabalho com barro quase duro, eu não trabalho com barro muito mole, que é para eu, com o meu esforço de escavar, não derrubar a peça. Eu trabalho com 2, 3 peças ao mesmo tempo, justamente para dar tempo do barro ir secando. Então, à medida que o barro vai secando, ele fica melhor de cortar. E eu trabalho o barro como se fosse madeira, eu não trabalho o barro como se fosse barro. Se fosse para eu usar a técnica do barro na argila, nenhuma prega dessa tinha a quina viva, seriam tudo arredondado. E eu prefiro a prega viva porque dá a ideia de corte de talha barroca, entendeu? Isso é uma coisa importante, porque as pessoas às vezes acham que os santos são de madeira, mas não são, é de barro mesmo. Só que eu uso uma técnica que parece que o santo fica de barro. E se a gente pintar de marrom, de longe não tem quem diga que é barro, pensa que é imediatamente madeira. O meu barro vinha de Itapetinga, mas infelizmente a maior jazida de barro de lá se transformou na minha casa, minha vida. E eles quer dizer, uma cidade, Itapetinga é a única cidade da Bahia que está em cima do maior jazido de barro do Brasil. E o barro de lá serve até para condutor elétrico. Já fizeram até pesquisa e tudo. Mas o povo prefere o pasto a vender o barro como mina, entendeu? Aí fizeram a minha casa, minha vida em cima do barro. Aí eu fiquei sem barro. Aí descobri um rapaz muito simpático de uma empresa de Piauí, chamada Cerâmica Rio das Contas, que me cedeu este barro preto, que é o que eu estou trabalhando agora, que é tão bom quanto o outro. Eu acho o de Itapetinga ainda melhor. Não no sentido de esculpir, que os dois são iguais. Mas a secagem do de Itapetinga, ele diminui 5 centímetros em cada peça, mas não deforma. Esse diminui pouco, mas ele torce. Então, eu fiz a santa com o rosto para lá, que com certeza ela vai vir com o rosto para cá, durante a queima. Aí eu estou com um pouco de dificuldade em trabalhar este barro ainda por causa do problema da distorção da cerâmica na hora da queima. Isso acontece de forma assim muito comum. Entendeu?
Olha, uma santa desse tamanho, que é 60 centímetros, ela daqui a pouco está pronta. Eu comecei segunda-feira, daqui a pouco está pronta. Hoje é terça, né? Eu comecei ontem. Eu trabalho muito rápido. Então, isso aqui vai queimar, vai secar, vai ficar da cor do que está lá, vai dar o que com esse calor uns 2 dias. Segunda-feira eu queimo. E é 24 horas. E eu vou a 900 graus. O outro eu queimava a 700, mas esse exige um pouquinho mais de fogo. Aí eu estou queimando no forno elétrico que está ali no fundo. Antigamente eu tinha um de lenha. Eu acho a queima-lenha, para quando você não pinta o barro, a chama dá um efeito bonito no barro, sabe? Mas no elétrico não, a cor fica uniforme. Aí então eu resolvi pintar de bege, porque não cria o mofo preto. Porque o problema do barro é o mofo preto que dá com a umidade. E nós moramos numa cidade muito úmida, né? Aliás, a Bahia toda é úmida. Nordeste, apesar de não chover muito, é muito úmido. Então cria um fungo e esse fungo não limpa. Para evitar o problema do fungo, eu resolvi pintar o Santos. Aí eu pinto de uma cor, uma tinta à base de água e até da Souvenir. Vou fazer logo a propaganda da Souvenir. Compro no Pai Mendonça. Estão sempre brigando comigo por causa da fórmula, mas agora eu já tenho uma fórmula, mas vou continuar comprando com eles. Que tudo Itabuna tem que ter uma briga antes. Se não tiver a briga antes, o negócio não funciona. Eu me divirto na cidade. A gente briga muito. Todo dia aqui tem uma briga, mas eu me divirto na cidade. Porque tem horas que você fica assim querendo dar risada das situações, né? Outro problema terrível é não aceitar meus cheques, né? Eu não gosto de cartão, né? Porque eu não vou para máquina de banco. Eu suporto máquina de banco. Então, eu uso cheque. E o povo não gosta de usar cheque. Mas agora já estão até melhorando. Já estão mais light comigo. Mas... O valor cultural do meu trabalho está numa fórmula muito simples. Valorizar o povo do barro. Eu nunca pretendi ser milionário, eu nunca tive assim, pretensões a ser milionário, nem ficar riquíssimo, nada disso. Eu sempre quis fazer o que eu gosto, viver bem e conseguir pagar as coisas que eu gosto, como a antiguidade que eu coleciono, né? Mas o maior prêmio que eu tive nessa minha caminhada foi dar preço ao barro no Brasil. Antes de eu começar a fazer as exposições que eu fiz, principalmente na Europa, o barro do Brasil era artesanato. Comigo, o barro virou arte e teve um preço. Então, outro dia teve um encontro, outro dia não, uns 2 anos atrás, e o assunto foi esse. Que eles agora podem creditar um valor ao barro, porque o barro no Brasil hoje já não é mais artesanato, apesar das pessoas insistirem em chamar o barro, as pessoas de artesãos. Claro que há casos e casos. Para considerar uma pessoa artesã, a pessoa não tem instrução, que eu acho uma coisa idiota, porque nem toda instrução é de banco de escola. Existe mãe e pai, né? Hoje a coisa já está diferenciada. Mas o meu foco principal foi valorizar o barro de maneira geral, para que o meu alavancasse a dos outros artistas. Porque a maior produção de barro das Américas hoje é do Brasil. Não tem outro. No nível nosso não tem. Como arte não tem. Então eu agreguei um valor ao meu trabalho que até eu chegar aqui não tinha, entendeu? Então o meu trabalho não é um trabalho barato, é um trabalho caro, mas é um trabalho que já tem uma valorização, eu já tenho um currículo bem extenso, tenho críticas, as melhores críticas que eu podia ter eu já consegui para o que eu faço, minhas exposições sempre são ótimas, então eu não tenho assim muita preocupação com o futuro do que isso vai gerar, porque eu sei que já está garantido, entendeu? Já é um investimento sem problema nenhum. Eu fiz o ano passado uma exposição fabulosa em Salvador, no Museu Carlos Costa Pinto. E
Foi na virada de 2010 para 2011. Não, 2011 para 2012. E em outubro, dia 12, fiz uma sobre Aparecida, no Museu Afro Brasil, lá no Ibirapuera, em São Paulo. Foi uma exposição que não foi só minha, não foi individual, foi coletiva. Mas o Emanuel Araújo, que é um artista baiano de Santa Amaro, um dos maiores escultores do Brasil e gravuristas hoje, vivo, ele mostrou uma ótica de Aparecida diferente. Claro, o lado religioso sempre, mas a partir da visão do pescador que achou a santa na água, para depois chegar na santa em si. Eu estou no fim da exposição com a Nossa Senhora Grande, quase 1 metro de altura. E aí a exposição foi linda porque mostraram um documentário sobre o rio, como era o rio, como é que eles viviam, entendeu? Ele reproduziu o quarto onde os pescadores viviam e o quarto onde a santa ficou após ser encontrada, com todos os detalhes. Foi um escândalo essa exposição. A do Costa Pinto foi diferente. Eu usei o imaginário luso-oriental. Quando eu conheci Goa, eu me encantei com a arte goesa e não sabia, na época, que a arte goesa tinha sido influenciada pela Escola Europeia de Pintura e Escultura e Prataria. Então, eu fiquei doido, apaixonado por aquilo. Depois conheci o trabalho dos humildes, das freiras dos humildes, do final do 18, que elas faziam os meninos de Jesus no monte, à maneira dos de Goa, só que os de Goa eram de marfim, os daí eram de papéis, com lâminas, ouro, não sei o que. Então eu criei os meninos de Jesus de Goa. E essa exposição foi só sobre santos do imaginário luso-oriental, quer dizer, Goa e adjacência, né? Que são várias cidades que trabalharam com isso. E aí foi fantástico, porque a Bahia conhecia o trabalho de Goa, já que Salvador foi o maior porto de contrabando de Goa desde o Brasil Colônia, né? O Brasil, lá em Salvador, tem em várias igrejas muita coisa de marfim exposta, mas não tem aquilo como sendo uma coisa dita de Goa de origem indiana. Sempre, veio de Portugal, mas não é. É uma coisa, as figuras de Goa têm cara de coisa hindu. Então, essa exposição para mim foi um marco, porque eu mostrei uma forma de barroco hinduísta que as pessoas não conheciam. E foi um sucesso a exposição. Eu tenho até um menino aí, Jesus, que eu posso mostrar para você depois, que sobrou da exposição que eu guardei para mim. E a próxima, aí fiz também candomblé. Eu também faço santos de candomblé, ajudado por Rui Povos, daqui de Itabuna, que ele é da nação Jeje. E a gente então, Ijexá. E aí eu fiz a exposição dos Cenas de Caribé, eu botei o xirê completo de Caribé. O pessoal de Salvador levou a coleção de Caribé do Banco Econômico, do ex-Banco Econômico, que é os painéis de madeira. E eu levei os meus a partir dos dele, que eu trabalho em cima da iconografia de Caribé e de Rui nos orixás que eu faço. E foi também uma exposição linda. Também foi super diferente, porque eu não faço o santo de candomblé. Eu faço uma figura humana vestida de santo. É diferente, entendeu? Lá na casa de Jajamar, de Jajamar em Ilhéus, tem até um conjunto meu. E a próxima exposição agora vai ser uma coisa mais ligada ao negro. Nós vamos fazer o cristianismo, ou a religião católica brasileira na visão do negro. Vai ser uma coisa bem diferenciada, já que eles tiveram confrarias independentes, igrejas independentes e tudo independente do catolicismo oficial da época, né? A peça principal vai ser Nossa Senhora do Rosário, que é padroeira dos negros do Brasil, e também vai ser no Museu Afro Brasil, e vai ser uma coisa mega. Vai ser bem interessante essa exposição. Esse é o projeto para o ano que vem. E tem também uma exposição em Málaga, e tem uma exposição em Lausanne, e tem uma exposição em Frankfurt. Nessas exposições europeias, o barro brasileiro vai ser mostrado como obra de arte pronta, e não como uma peça para ser fundida em bronze ou ser tirada da forma em gesso para fundir em qualquer material, nem ser modelo para mármore. Então vai ser obras acabadas. E vão ser 4 brasileiros. Eu já estou escolhido, agora os outros não sei. E tem também uma exposição que vai ser Baiana tem Arte. Então eu modelei 3 baianas, que estão ali já uma quantidade grande, vão ser 50 baianas, que vão ser distribuídas para vários artistas do Brasil para interferirem na minha peça. A partir daí vai ser criada uma exposição com a interferência de cada um numa peça pré-feita por mim. Depois vão ser escolhidas 10
que vão ser feitas em tamanho natural e colocadas nas 10 capitais brasileiras mais importantes e praças escolhidas, pré-escolhidas. Isso depois vai para o mundo, entendeu? Como foi feito a vaca do Ciron, lembra? Só que vai ser com baiano, para valorizar a baiana. Isso vai ser interessante, que vai ser uma coisa de diâmetro bem grande, né? E nisso tudo eu levo Itabuna junto comigo, né? Afinal de contas, tem que valorizar onde eu nasci, né? Mas cadê Itabuna para dar o respaldo necessário para mim e para os artistas daqui? É necessário falar isso, não é? Nós temos Goca Valente, temos Célia Messias, tem aquela Portela, tem Zé Bai, quem é mais? Desculpe os outros que eu esqueci agora o nome. Mas temos que falar dos artistas de Itabuna, porque nós temos um celeiro de artista maravilhoso. Mas a cidade não aceita a gente como tem que aceitar. Isso é muito complicado. Algumas escolas fazem trabalhos comigo, como a Pio 12 fez um trabalho lindo há 3 anos atrás sobre o meu trabalho, mas fica uma coisa assim, tudo meio perdido, ninguém amarra nada, ninguém faz nada, é uma coisa complicada. Tem a sereia do SEAC, tem o mural da antiga Cofaba, que hoje eu não sei o que é aquilo. O Cristo da Catedral Crucificado, que eu substituí o São José, que o São José foi para o Museu de Arte Sacra, eu te falei que eu fiz doação para lá, né? Tem os anjos também lá, que é meu, o altar do Santíssimo é meu. Tem um anjo na igreja de Senhor do Bonfim, lá embaixo. Vamos daquele bairro? Onde tem? Não, lá depois do posto policial, ali é Jardim Primavera. E tem uma capela do Santíssimo no Bar da Conceição. Também foi eu que fiz a capela do Santíssimo. E agora eu estou fazendo umas coisas lá em Nossa Senhora da Piedade, lá do fim do São Caetano, dos padres redentoristas, que a igreja é gigantesca, conhece? Não, lá em cima, da Senhora da Piedade. É enorme a igreja, bem bonita. E estamos aí porque deve ver se Itabuna resolve alguma coisa. Não adianta que a gente tem que bater em Itabuna, não adianta ficar só elogiando, que a gente não vê as coisas acontecerem. Não vê nada acontecer. E eu não quero iniciativa de prefeitura, não, quero iniciativa da própria comunidade. Essa é que interessa. Porque a prefeitura não vai fazer nada, nem pela cultura, nem pela cidade. Vamos ver as pessoas que têm que se interessar em movimentar. Eu trabalho esquecendo que prefeitura existe, sempre. Não quero me meter com político, não vale a pena. Bem, quanto à minha clientela, ela é muito diversificada. Eu vendo muito para a Bahia, vendo muito para o Nordeste, mas hoje em dia meus melhores clientes são de São Paulo. São Paulo, Goiás, vendo muito para Goiás também, para o Paraná. E infelizmente não estou podendo exportar porque não estão aceitando a madeira, as nossas caixas de madeira, né? E como no Nordeste não existe fábrica de papelão, eu tenho que mandar buscar em São Paulo. Aí eu comprar 1000 caixas com essa umidade para estocar não dá, né? Então tem sido um sacrifício embalar essas peças. Eu estou pedindo às pessoas que vendem loja de eletrodoméstico, que me deem caixas, que a gente consegue adaptar as caixas para tirar isso do Brasil. Mas a Alemanha e Portugal são os maiores clientes. Estou até com uma peça aí que eu vendi para a Bélgica, que eu ainda estou atrás de uma... Ainda tenho que arrumar essa embalagem para mandar até abril, que isso tem que ir. Mas vou ver se consigo. Tá aí, paga, já tem 1 ano isso aí, guardado. Eu fiz a caixa de papelão, despachei e voltou. Agora eu tenho que fazer 2 papelões especial, que é aquele grosso, que protege fogão, geladeira. Agora tem que ser caixa dupla, né? Para poder não bater. Aí estamos aqui nessa confusão de cliente. Mas até que, assim, em termos de venda, não estamos achando que caiu, não. A nossa venda sempre foi muito uniforme, entendeu? E é muito cíclica. A época assim, que talvez menos venda é fevereiro e março, mas o resto do ano vende bem. E sempre que o Papa aparece na televisão, eu sempre vendo muito, né?
Não, mas o negócio da santa não é porque a santa que aparece atrás dele é minha. Quando ele fala para o Brasil, eu fiz aquela santa para a capela de João Paulo II quando ele esteve em Salvador. E aí ele levou a santa de presente. Eu fiz um crucifixo e a santa. O crucifixo sumiu, mas a santa está lá no Vaticano. Aí toda vez que a santa aparece, é uma enxurrada de pedido. Aí eu fico doidinho. É meu propagandista. Bem, eu acredito que minha obra mais importante tenha sido o São José da Cidade, que era a maior escultura em barro do país, né? Ele tem 4,80 metros de altura. Esse seria, para mim, o mais importante, que agora vai ficar no Museu de Arte Sacra, numa sala especial. Depois dessa peça, tem a Nossa Senhora da Conceição da Matriz de Olindina, também na Bahia, que tem 2,80 metros também, que é grande. E fora essas duas, eu fiz a Nossa Senhora do Ó de Clodovil, que eu acho ela importante, que eu não sei onde está, não sei que fim levou. E tem várias, eu tenho na minha coleção de fotos algumas fotos que eu considero pontuais dentro do meu conjunto, né? Mas eu não sei dizer a você onde essas peças estão, porque você sabe que elas ganham vida, né? Não sei se já foram vendidas, comercializadas, estão aqui, estão fora. Tem também um presépio em Lisboa grande, são 65 figuras. Não sei, só fazendo uma retrospectiva de tudo para ver. Assim, o montante, o conjunto. Eu acho que eu já cheguei a 2.000 peças prontas hoje, nesse momento exato, pela minha contagem, né? Agora, eu acho que tem mais do que isso, bem mais do que isso. A mais especial, a Conceição de Minha Mãe, que essa não vendo. É dela. Ela é bem bonita. E aqui está nos meus catálogos, ela é capa de todos os meus catálogos. Ela é bem interessante. Como eu disse no início, eu procurei colocar minhas peças nas grandes coleções do país. Então, as grandes famílias brasileiras dos anos 70, todas têm peças minhas. Não só de Pernambuco, como de Bahia, como do Rio, como de São Paulo, como de Minas. Entendeu? Dos industriais aos banqueiros, todos têm. Mas quem tem, talvez assim, o conjunto maior de peças minhas deles todos é o pessoal do aço, qual é o nome deles? Lá do sul, de Gerdau. Os Gerdau, que tem muita coisa. Eles devem ter na família umas 45 peças. Por aí, por volta disso, entendeu? Eu construí o ateliê com o intuito de vender, comercializar e ensinar o pessoal dos sítios do Menor. Foi eu que fiz os fornos a pedido de Ubaldo Dantas. E esses sítios foi uma das melhores coisas que Itabuna já fez para ajudar os jovens. Mas, infelizmente, a ignorância deles não deixou, das famílias não deixou que eles desenvolvessem. Eu encontrei talentos únicos, que eu nem sei o que estão fazendo agora. Mas a ideia do ateliê era justamente mostrar e comercializar a obra desses adolescentes, que hoje estariam homens feitos já, né? Mas foi um intuito que foi por água abaixo, porque os prefeitos que seguiram o Baldo não mantiveram sítios. O único que funciona é o de Itapé, que faz o melhor papel reciclado do Brasil. Inclusive a Paper House de São Paulo já veio comprar e não pôde comprar, porque é criança que faz.
e o Estatuto do Adolescente não deixa vender. Que eu acho um absurdo. Botava gente adulto e vendia o papel e ganhava dinheiro. Então, as coisas em Itabuna não vão para frente porque empaca em coisas mínimas. Esse papel já era para estar sendo exportado. Ele foi considerado o melhor papel reciclado do país. Quer dizer, é um absurdo que a gente não consegue acreditar, mas é verdade. Só tem um sítio de todos que foram feitos de Itapé. Não tem outro mais. Transformaram os fornos em padaria. Como se o pão fosse ajudar esses meninos que ninguém foi lá aprender a fazer pão. A prefeitura paga para fazer o pão para distribuir para eles. Não vejo o sentido disso, entendeu? Se eles pelo menos fabricassem o próprio pão, mas nem isso fazem. Então não existe mais profissionalismo desse pessoal. Estou ajudando a igreja de Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos tentando fazer isso lá em cima. Mas vamos ver. Não estou achando muita receptividade das pessoas daqui para subirem um morro para ajudar. Porque lá eles acham que é uma favela, que agora chama-se comunidade, favela, chama de favela. Mas eu acho que... Vamos ver que a gente reconhece um talento nato daquele pessoal de lá. As moças que bordam e costuram são fantásticas. Entendeu? As que cozinham também, mas eu não sei se... Mas também eu fico raciocinando no sentido, botar essas pessoas em evidência para quê? Se a comunidade não abraça, aí fica complicado, né? É muito complicado Itabuna hoje. Não existe um grupo efervescente para fazer arte na cidade para poder fazer a coisa andar. Nem aqui, nem em Ilhéus. Porque são cidades gêmeas, não separam uma da outra, nem por decreto do Papa. Não tem jeito, criatura, não tem jeito. Aí não estou realizado, não. Vamos ver. Eu queria ver se mais uma vez eu tinha tentativa de trazer esse povo da periferia à tona, né? Não é bem periferia. O pessoal mais simples que trabalha divino à tona. Essa ideia ainda... O golpe baixo veio de Ilhéus, né? Com a saída da freira portuguesa que fazia Richelieu em Ilhéus. A gente ia dar para ela todo o figurino do show de Betânia que ia ser em Ilhéus, foi cancelado porque a freira foi embora. Não, dizem que foi por causa do ex-prefeito, mas não existe nada concreto disso. Eu não sei se a comunidade de lá vai continuar fazendo Richelieu, que é uma arte que está totalmente extinta no país, né? Ilhéus ia reerguer uma profissão que estava extinta, como várias profissões no Nordeste estão se extinguindo. Então a ideia é tentar revitalizar o Richelieu de Ilhéus, tentar valorizar as pessoas que fazem alguma coisa em Itabuna ainda, entendeu? Trazer, já que a Fundação Joaquim Nabuco trouxe uma extensão do Museu do Pai Itabuna, e ninguém fala disso, funciona dentro do terreiro de Rui por enquanto, até construir a sede, vamos ver se a Fundação faz algum trabalho nesse sentido, né? Com o ex-prefeito, a gente tentou fazer o Monumento do Negro, mas fomos barrados, né? Porque uma criatura evangélica proibiu o monumento. Adoro protestante e adoro católico como qualquer outra religião, porque os pastores pelo menos fizeram teologia, né? Enquanto eles não se abrirem para tudo, a gente não vai ter condição de fazer nada, né? Porque eu não sei o que realmente, em termos de Itabuna, o que fazer. Todos os meus projetos são para fora de Itabuna. Mas os que eu queria fazer aqui, eu ainda tenho esperança de fazer com alguém, né? Mas não sei com quem. Porque eu não acho, assim, na comunidade, ninguém que queira fazer nada para ajudar a comunidade. Não tem. Não existe. Os projetos para fora de Itabuna está tudo em pé, o da Baiana vai funcionar, vai ser feito, as exposições agendadas vão ser feitas, entendeu? E estou esperando para ver se alguém resolve apoiar alguma coisa, né? Vamos ver se essa fundação Joaquim Nabuco com o Museu do Homem do Nordeste faz alguma coisa. Se fizer, eu sou disposto a colaborar, para ver se a coisa anda. Mas enquanto estiver nessa mesmice, galeria de arte não adianta abrir porque ninguém vai. Exposição em Itabuna ninguém vai. Até as do shopping não vão. Então, não sei o que vai acontecer com a gente. É uma incógnita.
prefeitos, de maneira geral, não gostam muito de mim, porque eu sou muito crítico com relação à situação. Porque é o seguinte, a minha visão de um prefeito é diferente da visão da comunidade como um todo. O prefeito tem que fazer o quê? Tem que dar ao povo, é a obrigação dele dar educação, saúde e emprego. Se vai para a cultura, 10. Se não for, não tem problema, desde que ele organize a cidade. Porque fazendo isso, o resto se administra. E ninguém cobra nem isso, nem o que ele não deve fazer. Então as pessoas voltam e ficam de braços cruzados criticando. Não é assim. As pessoas têm que ir ao encontro da prefeitura para exigir o que tem que ser feito. E depois nós não podemos ficar de braços cruzados esperando o dinheiro cair da prefeitura. Nós temos que fazer nossa parte. E Itabuna não faz a parte dela. Só sabe criticar e detonar quem faz alguma coisa. Aí fica complicado. Nenhum prefeito que saiu e até o que está agora, talvez o da agora, não sei se vai fazer alguma coisa, porque ele não tem o apoio da cidade para fazer talvez o que ele pretenda fazer. E eu não sei se ninguém da comunidade chegou até ele para se predispor a dar uma ajuda. Não sei como é que funcionou essa coisa agora. Mas dos anteriores funcionou assim, eles sozinhos e a cidade contra eles. Entendeu? Aí, sem uma união, não existe progresso. É isso que eu acho, né? O polo está lá abandonado. Se constrói mais fábrica em Itabuna. A outra saiu. Não sei. Nós estamos numa encruzilhada. Ou a cidade assume os ares de cidade e deixa de ser vila, ou continua vila. Porque eu acho Itabuna uma vila. Porque as pessoas interessantes da cidade não passam de 100. Então, uma cidade da população dessa, se você me pedir o nome de 100 pessoas de categoria, eu te dou. Mais de 100 eu não tenho. E olhe lá, você vai encontrar 100. Categoria que eu falo com iniciativa, cultura, educação, discernimento, honestidade, que querem fazer uma coisa pela comunidade. Eu não sei se eu acho 100 pessoas na comunidade de hoje, então fica complicado, muito complicado. Agora, as ideias existem, o dinheiro existe, existem ONGs querendo entrar aqui e não conseguem entrar, tem várias instituições internacionais tentando entrar na região e não conseguem. Isso não é problema. O problema é as pessoas aceitarem fazer um trabalho sério e de desenvolvimento da região, como um todo, não essa coisa fraccionada, porque essa política não pode, essa religião não pode existir isso em cultura. Ou se une sem esses bairrismos, ou esquece para sempre. Tem que ser assim. Não tem um meio termo na área, não existe um meio termo. Não existe. Eu acho que as pessoas nascem com o olho, com esse olho clínico, né, que nós temos. A pessoa nasce. Se a pessoa reconhecer esse dom em si, eu acho que deve ser artista, sim. É uma profissão muito difícil. Para você chegar a ter uma certa projeção, a estrada é muito longa, entendeu? Mas é uma profissão que lhe dá chances únicas em termos de conhecimento geral, de cultura, de relacionamento, porque é uma profissão que lhe dá entrada em todos os lugares, entendeu? Lhe dá entradas em indústrias, em bancos, instituições privadas e fundações. É a única profissão que tem entrada sem barreiras, é a profissão de artista em todas as suas manifestações. Porque todos precisam de uma manifestação artística para poder aparecer. Bancos, empresas particulares, todos precisam disso. E você vê nas propagandas, você sabe que você faz parte do meio, né? Que tudo gira hoje em dia em torno da arte, né? Que agora está vinculada diretamente à tecnologia, né? E tudo gira em torno disso. As outras são profissões que dão respaldo ao que nós fazemos, não o contrário.
Entendeu? Essa coisa de achar que as outras são mais... Não, a nossa é a profissão mais importante do mundo hoje. Se não fosse nossa profissão, a China não tinha chegado onde chegou, o Japão não tinha chegado onde chegou, os Estados Unidos não chegou, entendeu? Então, o que falta no Brasil é apoiar a indústria da arte brasileira. Se isso fosse apoiado, pronto. Porque quem desenha tudo somos nós, carro, lápis, até prato para você comer, quem faz é a gente. Então, isso é a palavra arte hoje está ampliada em milhões de setores que ajudam a comunidade a se desenvolver. E sem o apoio para que isso aconteça, a comunidade não se desenvolve. Inclusive até no futebol, né? E o povo só pensa em futebol. Né? É um país que só existe um tema, futebol. Futebol e guerra de gangue e assassinato. Não há outro tema. Você vê o Jornal Nacional, por exemplo, gente, para tirar uma coisa que pede o Jornal Nacional da Globo, tá complicado. Porque o negócio está sério. Chegamos ao final de mais um programa especial da série TVI Documento. Na próxima semana tem mais para você. Até lá.